Boa noite, nós somos o Grupo 1, meu nome é Elaine Feltrin e eu vou dar início ao nosso trabalho. O tema do nosso trabalho é a circulação das ideias sobre a educação das crianças, Brasil, início do século XX, páginas 459 a 474. Essa é uma foto ilustrativa da capa do livro, ele foi escrito por esses dois autores, porém, o nosso capítulo foi escrito por Moisés Pullman Jr. Algumas informações sobre o autor que escreveu o nosso capítulo, então, ao lado da foto dele, Moisés Pullman Jr., ele é pedagogo, ele é mestre em educação e doutor em história social. Ele trabalha em São Paulo como pesquisador da Fundação Carlos Chagas e também é professor da Universidade de São Francisco. Aí está o e-mail dele também. Bom, eu vou iniciar então o nosso trabalho, dando uma introdução. Nós vamos falar do capítulo 15, onde o autor Moisés Pullman Jr. ele aborda sobre os seguintes temas. Então, sobre o Congresso Brasileiro de Proteção à Infância, que nós vamos utilizar a sigla de CBPI, ele ocorreu em 27 de 8 de 1922. E também sobre o terceiro Congresso Americano da Criança, e vamos usar a sigla CAC, que aconteceu na sequência, em 5 de 9 de 1922. Então, nesse ano, a gente teve aí esses dois eventos muito importantes que abordaram sobre diversas áreas, inclusive a educação. Ambos ocorreram na cidade do Rio de Janeiro, durante as comemorações do centenário da independência do Brasil. Então, ele se uniu a essa data muito importante na época, né? Parte da nossa história, que foi o centenário da independência do Brasil. Então, o autor ele tem por objetivo analisar os diferentes setores sociais do período e as ideias sobre a educação das crianças em suas tensões e composições. Então, basicamente, esses assuntos são sobre as instituições da educação infantil, a educação brasileira, as exposições internacionais no final do século XIX e no início do século XX, a história da infância e da educação no Brasil, e também as articulações dos setores envolvidos, né, que eles já vinham desde 1870, quando o regime republicano se ampliou, né, devido ao segmento das instituições, devido ao aparecimento, né, das instituições e associações voltadas para a família. Então, aqui eu trago umas fotos ilustrativas. Esse é o Dr. Montorvo, ele foi muito importante, tanto para a educação, ele presidiu esse congresso, então, muitas ideias surgiram dele, né? Ele presidiu todas as sessões, então, ele foi uma pessoa muito importante como médico e também favorecendo a educação. Mais para frente, outros colegas vão também falar a respeito dele. Essa foto ao lado foi do acervo que a gente pesquisou sobre o Congresso, então é só uma foto ilustrativa, está falando aí abaixo dos membros que fizeram parte, né, dessa comissão do Congresso, e o curioso também, a escrita, né, daquela época, como proteção, com não sei se cedilha, criança, né, com E ao invés do I, então algumas coisas interessantes que a gente quis mostrar para vocês. Bom, eu vou falar um pouco também da educação das crianças para a produção da nação moderna. Então, vamos lá. Então, em relação ao Segundo Império, né, de Dom Pedro II, o autor ele cita até uma viagem de Dom Pedro II aos Estados Unidos que ela ocorreu a fim de estreitar as relações, né, entre as duas nações, entre o Brasil e os Estados Unidos. E aí, posteriormente, em 1922, né, o então secretário norte-americano, ele veio, então, ao Rio de Janeiro, né, para reforçar esse conceito de pan-americano, né, porque na concepção dos Estados Unidos, ele buscava uma hegemonia sobre os países do continente americano. Então, essa participação né, o reforço desse conceito pan-americano era muito importante. Também, nesse período, a educação no Brasil, ela se pautava em 3 referenciais. Então,
esse conceito, né, de nação moderna, onde se buscava espelhar em países como os Estados Unidos, né, o conjunto de políticas sanitárias e educacionais, e caracterizando, então, a pedagogia como um conhecimento especializado, formando, então, as profissionais e orientando as famílias. Boa noite, professor. Boa noite, turma. Eu vou dar continuidade ao nosso capítulo. Vou falar um pouquinho da constituição das instituições pré-escolares no Brasil, né? O autor, no texto, ele fala sobre a história da infância e da educação infantil. Então, ele ressalta, né, a data de 1899, tá? Que foi quando se constituiu o marco referencial dessa ampliação que aconteceu na educação. A gente colocou em destaque aí para vocês no slide, tá? Algum desses marcos referenciais que aconteceram, tá? Então, a gente tem a fundação do IPAI, né, no Rio de Janeiro, que é o Instituto de Proteção e Assistência à Infância, fundado e liderado pelo Dr. Arthur Moncorvo Filho, tá? Em 24 de março de 1899, tá? Depois disso, ele se consolidou, tá? E abriu filiais por todo o país. Então, ele foi o exemplo, né? Logo após isso, aconteceu a criação da creche da Companhia de Fiação de Tecidos Corcovado, também no Rio de Janeiro, tá? Então, serviu de referência para que, posteriormente, outras empresas aderissem, né, como exemplo, e as indústrias Votorantim foi uma dessas indústrias. Logo após, aconteceu o lançamento do jornal A Mãe de Família, tá? Ele era direcionado às mães burguesas, trazendo temas relacionados, né, a creches e tal. Era uma troca de ideias que acontecia através desse jornal. O surgimento da educação pré-escolar no setor privado, os chamados Jardim da Infância, também aconteceram nessa época, porém só para a elite, né? Então, depois disso, o Dr. Moncorvo fundou também o DCB, que é o Departamento da Criança no Brasil, em 1919, tá? Então, durante as 2 primeiras décadas do século XX, que começam, então, a surgir no Brasil as primeiras instituições pré-escolares assistencialistas, tá? Ou seja, voltadas à classe operária, né? E à população mais pobre, tá? Isso aconteceu junto com o surgimento das indústrias, que as mães precisavam, né, deixar os seus filhos para poder trabalhar. O autor destaca também que naquela época existia uma separação na educação, tá? Onde se educavam os filhos de operários e os mais pobres apenas para uma formação profissional, né? O intuito não era torná-los intelectuais, né? Eles deixavam bem claro que os bens sociais não estariam ao alcance deles, tá? Então, era mesmo só para trabalhar, né? As crianças abandonadas naquela época eram designadas aos asilos, tá? Assim, eles achavam que mantinham o domínio sobre as crianças e as famílias das classes menos favorecidas, tá? Buscavam manter a ordem, a moral, a segurança e a tranquilidade das elites dominantes. Também a participação das mulheres, né, que era entendida pelos homens numa linha de atuação como de auxiliar, né, nas intervenções, tá? Então, elas atuavam junto aos médicos nas tarefas de difundir novos comportamentos junto às mães trabalhadoras, tá? Mas ocupavam cargos secundários nessas associações, né? Agora a gente vai mostrar algumas fotos que a gente encontrou, né? Aqui a gente pode ver a equipe do Dr. Moncorvo, né? Ele e a sua equipe examinando, né, uma criança. Aqui embaixo também a equipe com algumas crianças, né? Acredita-se que naquela época ainda não eram separadas por idade, né? Acredita-se que elas ficavam juntas. E aqui a gente achou foto de 2 prédios, né? Da creche Corcovado, né? E
da escola normal, né? A primeira escola, né, de Jardim da Infância daquela época, né? Que é a atual Caetano de Campos. Essa foi uma das imagens que a gente encontrou mais para, né, remeter àquela época. Agora eu vou deixar minha colega dar continuidade ao capítulo. Boa noite, pessoal. Sou a Gabriela. Vou falar sobre educação assistencialista e educacional. A assistencialista foi uma educação voltada à classe operária e aos pobres e mais desamparados, que eram as creches e os asilos. Os asilos não eram asilos para idosos, era um lugar onde iam as pessoas que eram abandonadas. E tínhamos também o educacional, que eram para as elites, que incluía o jardim de infância, a pré-escola, e era uma educação voltada para o pedagógico e o desenvolvimento intelectual. O atendimento oferecido à infância pelas entidades assistenciais não era considerado um direito do trabalhador, mas era uma dádiva filantrópica. Era como se fosse uma caridade. A creche, ela não era defendida por todas as pessoas, por conta de conflitos sobre o papel materno, no aspecto médico, sobre a lactação, que é a amamentação, e no aspecto jurídico, sobre o abandono do menor. Aí, a gente vai falar um pouco sobre o kindergarten, que foi um tipo de escola que teve na época, jardim de infância, na verdade. Ela tinha um propósito diferente, ela era ao ar livre, né, e foi muito usada nessa época por conta de algumas doenças que tiveram, que foi a gripe espanhola, a tuberculose. Por ser em área aberta, o contágio era menor, então ela foi muito usada. Ela era de origem alemã, com inspiração religiosa no protecionismo, e nível pedagógico trouxe propostas de renovação da sociedade capitalista moderna, culminando no chamado escolanovismo. Nas creches e salas de asilo de origem francesa com influência católica, a educação estava mais vinculada à educação tradicional. Aí a gente tem aqui uma fala da Kishimoto. Kishimoto é uma professora, ela é especializada na área de jogos e brincadeiras e educação infantil, e ela afirma que o jardim da infância teria um caráter educacional. Já as creches e asilos não fazem parte do sistema pré-escolar, por não terem preocupações educativas. Aí a gente tem aqui um exemplo de como era o kindergarten. Uma imagem bem legal, que as crianças bem à vontade, sentadas juntas, aprendendo. Aí tem uma outra aqui que aparenta ser tipo uma floresta, um bosque, né? Bem interessante. Porém, o autor, ele destaca que preocupações pedagógicas estavam sim presentes nessas instituições, até mesmo nas tradicionais, que o assistencialismo não permeava, tendo adotado o discurso de renovação, adotando-se o método Montessori. O método Montessori, ele foi desenvolvido no início do século XX pela médica e educadora Maria Montessori. O método da pedagogia científica, né, hoje conhecido como método Montessori, visa garantir autonomia, liberdade com limites e respeito ao desenvolvimento individual e formação de seres humanos plenos. As iniciativas no quadro de desenvolvimento da sociedade urbana industrial, as propostas de assistência à infância derivam de articulações de forças jurídicas, empresariais, políticas, médicas, pedagógicas e religiosas. Porém, o autor ele sugere que deveria ter uma investigação de como era a vida nessas instituições infantis, né, a fim de analisar essas práticas pedagógicas dentro dessa concepção educacional geral e suas consequências para as crianças. Aí, a gente vai falar também um pouco dos assuntos abordados durante o CBPI e o CAC. O CBPI, ele é o Congresso Brasileiro de Proteção à Infância, e o CAC é o Congresso Americano da Criança. De acordo com o autor, com 37 memorandos escritos no CBPI, em sua maior parte voltados para a seção de pedagogia, o evento tratou de assuntos diretos ou indiretamente ligados à criança. No aspecto social, médico, pedagógico, higiênico e particularmente relacionado à família, à sociedade e ao Estado.
No primeiro escalão do CBPI estavam os receptores privilegiados das demandas recorrentes da reunião, responsáveis pela verba adquirida para este evento, ligados ao Executivo, Legislativo, Judiciário e município sede do encontro. Porém, a igreja também se fazia representada. O evento chegou a ter 2.632 inscritos, dentre eles médicos, juristas, desembargadores, senadores, deputados religiosos, em sua maioria católicos, pouco espíritas, não declarados, diretores e professores de escolas, entre outros, e sua maioria composta por homens, porém, com uma representação significativa de mulheres. Aí aqui a gente tem uma imagem, primeiro Congresso Brasileiro de Proteção à Infância. Isso é uma pauta da verba que entrou no Congresso e dividida entre os membros que presidiam o Congresso. Continuando, então, o Congresso CBPI, ele foi dividido em 5 sessões. A sessão 1 era sobre Sociologia e Legislação, se baseando na família e sociedade. A sessão 2, Assistência, abordava temas sobre gestantes, a mãe, a amamentação e as crianças de primeira e segunda idade. A seção 3, Pedagogia, em especial a psicologia infantil e a educação, física, moral, intelectual, inclusive a educação profissional. Então, o nosso foco aqui é a seção 3, tá? A seção 4, Medicina Infantil, Pediatria em geral, Energia, Ortopedia e Fisioterapia. A seção 5, higiene, eugenia, que seria a melhoria da genética populacional, higiene pública e privada, da primeira e segunda infância, estudo da química alimentar da criança, da primeira idade, higiene pública de coletividade, sobretudo a higiene escolar. Então, esses foram as 5 sessões que ocorreram no Congresso. Os principais itens das propostas do Dr. Moncorvo para a educação, eles constam, tá, no documento, nesse documento que eu mostrei logo no início, né, para vocês, do acervo, na página 89. Então, o Dr. Moncorvo, como eu disse, ele foi uma pessoa muito importante, né, ele presidiu o Congresso e ele trouxe várias propostas para, enfim, melhorar diversas áreas. Aqui a gente elencou somente as que estavam voltadas para a educação. Eram 22 propostas, então, dentre essas, de acordo com a lista dele, e enumeradas da forma que ele enumerou, a gente trouxe aqui para vocês. Então, seria o item 1, que vai Leis de Proteção à Infância do Brasil. Aí o item 3 tratava de higiene na escola. O item 8, combate ao analfabetismo. O item 17, tribunais para crianças moralmente abandonadas na infância, porque naquela época existia, sim, um tribunal para crianças, as crianças eram presas, então existia uma lei criminal também para as crianças. O item 20 da proposta dele é o ensino ambulante de higiene infantil, e o 21, o adenoidismo escolar no Brasil. Então, esses itens foram pontuados por ele dentro do Congresso, na sessão de pedagogia. Aqui eu trago algumas fotos também, umas ilustrações da época. Aqui é o teatro, a foto 1, o Teatro Municipal do Rio de Janeiro, onde ocorreu, né, a abertura do evento, onde tinham mais de 2.600 pessoas, como já foi relatado. Então, a abertura ocorreu no Teatro Municipal. O prédio ao lado foi sede das sessões de pedagogia. Então, as sessões elas foram divididas em alguns prédios, e nesse prédio ocorreram as sessões da Comissão de Pedagogia. Bom, pessoal, agora eu vou falar para vocês, né, algumas falas importantes que a gente achou que se destacaram, né, no Congresso, tá? A competência dos pais e dos educadores é ensinar a criança a usar a sua liberdade e dirigir sua vontade para o bem, a virtude, a moral e a justiça. Respeitar a criança na sua individualidade. Esse foi o discurso do professor Alfredo Ferreira de Magalhães, tá? A fala do Dr. José de Calderaro no seu discurso diz que a pedagogia não é ciência de caráter exclusivo, é uma ciência vasta, muito extensa,
Pedagogia quer dizer a arte de conhecer a criança. E, por último, a gente vem com o discurso feminino de Maria Egídia da Silva Magalhães, tá? Mantenedora da Associação das Damas, Instituto de Proteção à Criança da Bahia. Ela diz que a educação deve ser considerada como parte principal da legislação. Boa noite, meu nome é Tiffany e, dando continuidade, irei falar sobre o Congresso Americano da Criança, CAC. Primeiramente, o autor diz que essa nomenclatura americano demonstra a presença da política continental no campo da infância. Falando mais sobre o Congresso, o primeiro aconteceu em 1916 em Buenos Aires, o segundo em 1919 em Montevideo e o terceiro em 1922 no Rio de Janeiro. E foi tratado temas educacionais, destacando os seguintes: enfatizar a infância no cuidar, educação para a produção, apesar de propostas de outros países voltadas para o educar a fim de formar profissionais e orientar famílias na educação, como meio ordenador da nação, pela subdivisão social à infância e pela educação moral. Necessidade de um saneamento físico e moral para vencer o analfabetismo. Instituições primárias, como competência do Estado. Saúde e cultura. Diminuição da mortalidade. Bons hábitos, educação intencional. Boa remuneração para professores da educação primária, gerando uma elevação moral. Boas condições ambientais a favor do desenvolvimento dos seres vivos, marcando o desenvolvimento do eugenismo no Brasil. Luta contra o alcoolismo, sífilis e tuberculose. A infecção vem da degeneração do indivíduo e sua prole. O foco desse congresso era a mortalidade infantil. Aqui eu vou dizer algumas falas de destaques no CAC. Alfredo Baltazar da Silveira faz uma apologia ao ensino profissional, considerando o sistema educacional de algumas escolas. Consiste em saturar o cérebro da criança de múltiplos conhecimentos. Elvésio de Andrade, ex-professor de pedagogia, propõe o ensino intuitivo na escola, sendo dispensável o uso de livros. O autor ressalta que o pensamento autoritário atribuía à elite de especialistas com responsabilidade de ordenar a promoção das relações sociais de subalternidade, capazes até de estar acima da ciência, e que não há um pensamento homogêneo, mas sim heterogêneo, e que o tom dos debates, tanto do CBPI quanto do CAC, seguiam nessa tendência do distanciamento, dessa educação igualitária. Destaca que na quarta última parte dos anos 1900, a educação infantil brasileira vive intensas transformações. É durante o regime militar que tantos prejuízos trouxe para a sociedade e para a educação brasileira, que se inicia essa nova fase, que terá seu marco de consolidação nas definições da Constituição de 1988 e na tardia Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de 1996. A legislação nacional passa a reconhecer que as creches e pré-escolas para crianças de 0 a 6 anos são parte do sistema educacional, primeira etapa da educação básica. De acordo com o capítulo, a segmentação do atendimento da criança pobre em instituições estruturadas precariamente continua na agenda dos problemas da educação infantil brasileira, onde, ao seu entender, a incorporação das creches aos sistemas educacionais não necessariamente tem proporcionado a superação da concepção educacional assistencialista. A falta de verba para a educação infantil tem até estimulado novas divisões por idades. Apenas os pequenos de 0 a 3 anos frequentariam as creches e os maiores de 4 a 6 seriam usuários de pré-escolas. São várias as notícias de municípios rescindindo centros de educação infantil e limitando o atendimento em período integral. Então, até mesmo como o professor Nil disse na última aula e abordou sobre a questão que muitas cidades ainda passam por crises onde falta verbas
e aí acaba não tendo essa estrutura para a educação infantil e a educação em geral. E, por fim, trouxemos aqui algumas curiosidades. Nessa primeira imagem, temos o cotonifício Rodolfo Crespi, grande tecelagem da Moca. Essa tecelagem ela foi berço de imigração, principalmente italiana, e foi a partir da construção dela que muitas mulheres começaram a trabalhar também. E em uma de suas travessas foi construída a creche Marina Crespi, que acabou sendo jardim de infância para os filhos dos operários, e funcionou por muito tempo, e ela tinha o sistema montessoriano, só que ela acabou se extinguindo por falta de recursos e de verbas. E hoje esse cotonifício, esse prédio em cima, antigamente, essa é a imagem atual de como está, ele ainda existe, e a rede de supermercado Extra acabou comprando, manteve a estrutura do prédio, mas acabou virando o mercado. E aqui ao lado temos a creche Marina Crespi, como era antigamente, porém ela acabou também, né, sendo aí abandonada por conta da falta de verba, e hoje em dia nós encontramos uma imagem de como ela está. E também trouxemos aí a foto da Marina Crespi e também do Conde Rodolfo Crespi. E aqui também trouxemos a propaganda do leite moça, substituindo o leite materno. Aí essa questão do marketing dessa jogada. E também trouxemos a questão das amas de leite, que naquela época, como as mães começaram a ir trabalhar nas tecelagens e fora, muitos se procuravam pelas amas de leite e das mulheres para cuidar das crianças também. Também trouxemos essa imagem aqui que mostra a mulher com a chegada das tecelagens partindo para o mercado de trabalho, porque antes tinha aquela ideia da mulher só dentro de casa, cuidando das crianças, e com isso, a partir daí das construções das tecelagens, a mulher acabou indo para o mercado de trabalho, e uma curiosidade extra é que a mulher ela foi bastante discriminada nesse período, principalmente pela igreja, pelo fato de que ela ia trabalhar e deixava a criança em casa, mas era uma necessidade, também pelos médicos, por conta da amamentação, e pelo judiciário, pela questão também, tanto da amamentação, quanto dessa questão dela sair para trabalhar e deixar a criança, que naquele período era como se fosse um abandono. Então, essas são algumas curiosidades ainda nessa época e nesse período que aconteceu. Essas são as nossas bibliografias. E esse foi o nosso trabalho. Muito obrigada a todos e até a próxima.